Para os 13 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira, dia 16 de novembro do ano 2018. Abraço aqui você que está nos assistindo pelo Facebook, muito obrigado pela audiência e também pelo 95.9 FM. Olha, gente, desde a programação do Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata, o Laboratório DNA Center está oferecendo gratuitamente exames de PSA para homens a partir de 45 anos de idade. A gente tem a alegria de receber hoje aqui nos estúdios o médico Tiago Dias. Ele é o diretor do DNA Center aqui de Caicó e vai trazer para a gente essas e outras informações, porque com certeza câncer de próstata é preocupante, né? E você pode se prevenir, você pode inclusive evitar, por exemplo, ter esse tipo de câncer. Doutor Tiago, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Qual é, por exemplo, como é o homem ele tem essa sensibilidade de saber, por exemplo, informações de como se proteger contra o câncer de próstata? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Joelma Souza, bom dia aos ouvintes e aos internautas que nos acompanham. Primeiro, Marcos Dantas, falar que em relação à sua pergunta, a Sociedade Brasileira de Urologia, que é a especialidade responsável por acompanhar e investigar e dar continuidade ao tratamento dessa parte relacionada à próstata em si, ela hoje já preconiza que o homem deve criar essa cultura, assim como a mulher tem a cultura de, a partir dos 40 anos, ele dá início a essa investigação com rotina, porque desta forma entende-se que o homem já quebra muitas vezes aquele tabu de receio, de evitar fazer uma consulta com o urologista, e principalmente em se tratando da próstata, porque muitas vezes existe aquele tabu que vai fazer uma avaliação de rotina e vai necessariamente ser submetido ao toque retal, que para muitos homens é o que se considera na cabeça deles um exame desconfortável, não é? Incômodo, doloroso, e que tudo isso realmente de fato é tabu. Então a Sociedade Brasileira de Urologia hoje ela preconiza que essa investigação ela dê início mesmo, independente de sintomas, a partir dos 40 anos de idade, né? O câncer de próstata, ele hoje é a segunda causa de câncer que mais mata o homem, certo? E por isso a necessidade de se fazer essa conscientização, assim como nós fazemos aquele trabalho de conscientização no mês de outubro voltado para a parte do câncer de mama, é necessário se fazer também essa conscientização no mês de novembro, que é considerado o Novembro Azul, para a conscientização da população masculina, né? Então, falando um pouco da próstata, Marcos, a próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela fica logo abaixo da bexiga e ela envolve 100% completamente o canal que vai passar a urina da bexiga para ser eliminada. E essa próstata, ela pode aumentar de volume, não necessariamente devido a um câncer. Ela pode também aumentar de volume por estar relacionado a algum processo inflamatório daquele período. Existem as inflamações agudas, que são as prostatites agudas, e existem as inflamações que se tornam crônicas, as prostatites crônicas. Muitas vezes essas prostatites crônicas, elas são subdivididas em bacteriana, não bacteriana e a prostadinha, conhecidamente. Então, é importante que o homem faça, muitas vezes quando existe essa hiperplasia da próstata, ou pela inflamação, ou pelo desenvolvimento já de um câncer, o homem ele vai passar a apresentar alguns sintomas. Esses sintomas, quando ele vai fazer uma consulta com o médico, já é possível o médico, pela história clínica, pela anamnese, saber diferenciar se está diante de um quadro de prostatite ou de um quadro de hiperplasia. Mas é necessário, às vezes, no 100% das vezes, fazer uma complementação dessa investigação. De que forma é feita essa investigação? Através da dosagem do PSA, que é o hormônio que é produzido pela próstata, e através, quando é necessário, dependendo do resultado do PSA, se fazer um complemento com o toque. E aí, muitas vezes, eu já vou adiantar que talvez você esteja curioso em me perguntar:
A dosagem do PSA dispensa a realização do toque retal. Existem os dois objetivos específicos de cada um. A dosagem do PSA, ele vai, quando a próstata tem essa alteração, ou pela inflamação, ou pelo seu aumento do volume, ele irá dar alterado. E ele dando alterado, esse exame alterado, ele vai indicar a realização do toque retal. Por quê, Marcos? Por que, Joelma? Porque o toque retal, ele deve acontecer para investigação da parte de superfície da próstata. Quando o tumor ele vai se desenvolver na próstata, ele tem 75% de chance de se desenvolver na zona periférica da próstata, que é a zona que a gente consegue apalpar. E aí no toque a gente vai conseguir identificar se essa próstata tem irregularidade, que essa irregularidade muitas vezes está relacionada à presença de nódulos, vai sentir a consistência dessa próstata, que normalmente ela tem uma consistência fibroelástica, ela passa a ter uma consistência mais endurecida, e então essas informações ela vai ser muito importante para o médico responsável conduzir, abordar e tratar. Então, no caso, a dosagem do PSA ela vem antes do toque? Isso, a dosagem do PSA, eu vou dizer que é o primeiro exame que normalmente de rotina o urologista vai solicitar para a investigação desse paciente. Às vezes acontece, por exemplo, do exame da dosagem de PSA, o médico já se sentir satisfeito e não há necessidade de, por exemplo, fazer o toque? Sim, dependendo desse resultado, ele dando um resultado normal, ele também pode complementar, que aí existe uma outra modalidade de investigação da próstata, que seria através da ultrassonografia. Ele pode complementar a sua investigação na realização da ultrassom, e a ultrassonografia ela vai conseguir passar para o médico se aquela próstata tem um volume aumentado ou se tem um volume normal. E muitas vezes também, através da ultrassonografia, a gente já consegue descrever para o médico se aquela próstata apresenta alguma lesão nodular ou suspeita, que aí também vai corroborar com o resultado do PSA para fazer a indicação do toque retal. Para realizar o exame do PSA, o homem, antes de fazer, tem que ter algum cuidado antes? Muito importante a pergunta, Joelma. 3 dias antes do homem ir ao laboratório fazer a dosagem do PSA, pelo menos 3 dias antes, ele deve evitar relação sexual, ele deve evitar andar de bicicleta, ou andar de moto, ou andar a cavalo, porque nessa prática, a próstata, exatamente devido a ela estar abaixo da bexiga, em uma superfície que vai sofrer necessariamente com andar de bicicleta ou de moto muito impacto, esses impactos ele poderá alterar o resultado da dosagem do PSA. A partir de que idade realmente é necessário que o homem tenha esse cuidado? Não, eu tenho que fazer o PSA, eu tenho que fazer o toque. Veja só, a Sociedade Brasileira, como eu falei antes, de Urologia, ela preconiza que essa investigação deva acontecer, independente dos sintomas, a partir dos 40 anos. E aí existem algumas controvérsias com relação a alguns artigos. Existem artigos científicos que orientam a partir dos 45. Isso, às vezes, vai ser uma decisão mais pessoal do profissional que vai orientar. Mas se o homem quiser fazer antes dos 40, pode? Antes dos 40 não tem tanta indicação. Não há necessidade. Não há necessidade, porque exatamente o homem ele tem uma produção hormonal que ela acontece de forma normal mesmo até por volta dos 40 anos. A tendência é que após os 40 anos, essa produção hormonal androgênica, que é o hormônio masculino, ela tende a diminuir. E aí, com o passar dos anos, acima dos 40 anos, 45, 50 anos, essa produção do hormônio, ela permanecendo em alta, é o que exatamente vai estimular essa próstata a ter esse desenvolvimento indesejado, que é o que se faz o acompanhamento através da dosagem do PSA, para ter essa sensibilidade se essa próstata está tendo esse crescimento, se está tendo essa influência hormonal ou não. A nossa ouvinte conta aqui que o esposo dela tem 50 anos de idade e nunca fez qualquer exame, por exemplo, com relação à questão da próstata. Está numa idade, por exemplo, que ainda ele pode
digamos assim, tirar o prejuízo, ou seja, ele já se sente prejudicado ou ainda há muitos que se fazem, no caso, com 50 anos? Com certeza. Ele deve começar a sua investigação a partir deste ano já. Aproveitar que estamos no período de incentivo de conscientização e ele já coloca no calendário dele, todo mês de novembro, ele fazer essa avaliação com rotina contra o câncer de próstata. Está faltando o homem se conscientizar mais, que é preciso se cuidar, quer dizer, ele está com 50 anos e nunca fez o exame. Então, muitas vezes está relacionado a esse tabu, né, Joelma? A nossa população masculina, ela ainda, infelizmente, existe para muitos homens aquele receio de se fazer a avaliação e criar essa conscientização de que o exame não vai tirar nada da sua masculinidade para que ele então deixe acaba de fazer. sendo medo. Acho que vergonha também, né? Às vezes é vergonha, às vezes é aquele receio. Mas ainda existe muito isso hoje em dia, por exemplo? Ainda existe, ainda infelizmente a gente se depara por com parte de frequência. mais de quê? De pessoas... Eu digo que principalmente daquele homem com uma idade exatamente de 50, de 60 e de 70 anos. Deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui, que eu sei que até vão tirar onda com a minha cara, mas o exame do toque, no caso, assim, não há qualquer dor, não há qualquer sofrimento, no caso. O exame do toque retal, ele é indolor. É. Ele não causa nenhuma dor ao paciente. O que esse paciente ele poderá vir a sentir durante a realização do toque, muitas vezes, é apenas uma vontade de ir ao banheiro urinar. Sim, Marcos. E aí, por se falar nisso, eu queria levar aqui, informar os pacientes quais são os achados, quais são os sintomas que esse paciente poderá apresentar diante de um caso de aumento desse volume da próstata. Como eu falei no início da entrevista, a próstata, por envolver este canal que vai passar a urina para ser esvaziada da bexiga, com a hiperplasia, com o aumento do volume da próstata, ela vai diminuir essa passagem da urina. Então, o paciente ele vai fazer um esforço a mais do que ele fazia anteriormente, do que ele fazia normalmente, para que essa urina vença essa resistência e ela consiga ser eliminada. Acaba sendo um primeiro sintoma? Acaba sendo um dos primeiros sintomas. É o que a gente chama de esforço miccional. Outro sintoma que poderá acontecer também com frequência é o jato intermitente. O jato intermitente é aquele jato em que a urina sai e para. Ele tem um intervalo de pausa. E aí é onde o paciente fica fazendo esforço para que ele saia. Então já é um alerta, então. São sinais de alerta, são sintomas que para quem está nos ouvindo deve prestar atenção se está apresentando algum desse tipo ou não. Ô, doutor Tiago, é verdade, ou é mito, por exemplo, que você ter uma vida sexual bastante ativa pode prevenir o câncer de próstata? Pode o quê? Prevenir. Pode evitar, no caso. Isso exatamente vai estar relacionado diretamente à questão hormonal, né? O paciente que tem uma prática maior de atividade física, ele vai estar, consequentemente, com o metabolismo do hormônio que é o responsável pelo estímulo da próstata, sendo, assim, teoricamente, mais praticado, sendo mais eliminado. E aí isso, muitas vezes, diminui a incidência do câncer de próstata. Mas eu me refiro à questão da vida sexual, por exemplo. Você tem uma vida sexual ativa. Exato. Ajuda, então. Isso, exato. Ok, e vamos agora falar um pouquinho sobre essa questão da ação que o DNA Center está fazendo aqui em Caicó. Vocês estão oferecendo exames gratuitos de PSA. Existe qual o critério para você poder participar dessa ação? Então, o Laboratório DNA Center, né, a exemplo do que vem fazendo em todas as suas unidades do Rio Grande do Norte, Caicó não está sendo diferente, solidarizando-se com a necessidade e com a conscientização da investigação contra o câncer de próstata, esse mês de novembro, ele está realizando a dosagem do PSA gratuitamente para aqueles pacientes acima de 45 anos. Então, o paciente que tiver interesse em fazer a dosagem do seu PSA, que seja a partir dos 45 anos, ele poderá ir à nossa unidade do laboratório, que funciona aqui no centro da cidade de Caicó, na rua Pedro Velho, número 653, aonde funcionava anteriormente, Marcos, aquele prédio da Procuradoria do Trabalho, Promotoria do Trabalho, né? Então, o paciente ele poderá ir à nossa unidade,
fazer o cadastro, que a partir da próxima semana, de segunda-feira, o laboratório estará organizando uma agenda para atendimento de todos esses pacientes. Primeiro passo é o cadastro. Primeiro passo é o cadastro. Ele deverá ir à unidade, fazer o seu cadastro. As nossas funcionárias, mandar aqui um alô para a Elisandra, para a Samara, para a Joana e para a Aline, que é a nossa bioquímica, responsável pela unidade do laboratório. Todas elas estarão lá à disposição e atendendo esses pacientes para fazer o agendamento dos seus exames. Qual é a documentação necessária para fazer o cadastro? Apenas uma identidade ou uma habilitação, um documento com foto e que tenha a data de nascimento. Vocês trabalham, por exemplo, com o teto máximo ou quantos exames forem cadastrados serão realizados? Nós deixamos, a princípio, Marcos, um teto de 100 pacientes. E aí, exatamente no decorrer desse atendimento, atingindo-se esse limite de 100 pacientes, a gente vai reavaliar a extensão da campanha. E o exame totalmente gratuito? Totalmente gratuito, sem nenhum custo para o paciente. Estamos aqui falando de uma ação que vai beneficiar apenas Caicó ou a região do Sertão toda? De um modo geral, aquele paciente que, porventura, preencheu os 100 exames que deixamos liberados para ser atendido, que aí, como eu falei, a gente reavalia essa necessidade de fazer uma extensão, de determinar novamente uma certa quantia para atender. Então, o paciente que estiver nos ouvindo, enquanto tiver alcance dessa emissora, estará disponível a unidade do DNA Center para ser atendido. E só para deixar claro que no caso estamos aqui falando do exame do PSA, não é o toque, né? O PSA. Isso, é a dosagem do PSA. Em relação à ultrassonografia da próstata, a ultrassom diagnósticos, que funciona no Hospital Tiago Dias, nós também temos uma condição especial para que esse paciente ele não deixe de fazer a sua ultrassonografia e a dosagem do PSA. Foi exatamente, Marcos, com essa parceria entre ultrassom diagnósticos e laboratório DNA Center que nós estamos proporcionando de qualquer forma, a melhor forma desse paciente ele não deixar de fazer sua investigação. Então, ele poderá procurar nossa unidade da ultrassom diagnósticos no Hospital Tiago Dias para realizar a sua ultrassonografia também de forma especial e poderá vir ao laboratório DNA Center para fazer sua dosagem do PSA gratuitamente. Vamos só recapitular aqui o endereço do DNA Center e o telefone de contato para quem quiser fazer o cadastro, né? Você que tem 45 anos de idade, quer fazer a dosagem de PSA, né, desse mês de Novembro Azul, como é que faz para se cadastrar? Rua Pedro Velho, número 653, Centro, Caicó, no antigo prédio da Procuradoria do Trabalho. Ô, querido Tiago, obrigado pela sua participação, parabéns por essa. Deixa eu só ligar seu microfone, Joelma. Parabenizar pela ação, né, do DNA Center, porque isso é importante, isso é prevenção. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado e trabalhar sempre a prevenção em primeiro lugar. E são 100 exames, né? 100 exames gratuitos, né? Que com certeza vai beneficiar bastante aqui a população. Deixa eu abraçar aqui o Túlio Dias, né? Seu irmão, né? Grande Túlio, profissional. Aliás, a sua família são 2 médicos, né? São 3 médicos. O pai, né? Isso. O Dr. Nilson Dias, pessoa maravilhosa que quero muito bem. Dr. Tiago Dias e o Túlio Dias. O Túlio Dias é especialista em? Túlio Dias está fazendo a sua especialização em radiologia. Iniciou esse ano lá em João Pessoa. O tempo de duração dessa especialização são 3 anos, mas provavelmente ele irá fazer um 4º ano de especialização para que ele volte com fé em Deus e Nossa Senhora Santana, esse profissional qualificado, muito humano e dedicado aos seus pacientes. E tem o Thales, que é o empresário do Sempre, né, do Grupo Vila aqui de Caicó, né? Isso. Família realmente maravilhosa. Eu quero que você volte um dia aqui para falar sobre as expectativas para a construção lá do Centro Médico Tiago Dias, que com certeza vai revolucionar bastante aqui a nossa região. Será um prazer voltarmos aqui ao estúdio trazendo essas informações. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Conversamos.